As flutuações sazonais podem ser particularmente desafiadoras para nós profissionais do movimento. Você já deve ter passado por isso. Se você mora em um local muito quente, terá uma época do ano que estará insuportável e nem o auxílio dos ventiladores, dos ar-condicionados darão conta de manter o seu ambiente de trabalho com uma temperatura agradável. Então, se está muito quente, se está muito frio, o seu aluno logo dará uma desculpa para faltar aos treinos, para faltar às aulas ou até mesmo trancar a matrícula por um determinado período. Educador físico, fisioterapeuta, bailarino, bailarina, instrutor de pilates, você sabe como lidar com essa situação? Eu sou Rosa Lucena, criadora do método Barre Moves, um método inovador que te dará a possibilidade de lotar suas turmas e deixar os seus alunos mais comprometidos pelos simples fatos da sua aula ser dinâmica, inclusiva e divertida, e que raramente irá se repetir pelo amplo leque de movimentos possíveis. E se você quer fazer parte do nosso time, eu te convido a participar da nossa jornada rumo aos 10K+. Se inscreve no link da bio para ficar por dentro das dicas e das orientações que eu te darei para se tornar um profissional ímpar, qualificado, valorizado e destaque na sua área de atuação. Agora eu vou citar algumas maneiras pelas quais essas flutuações sazonais podem impactar nós profissionais do movimento. A primeira dela é a variação na demanda por aula. Durante certas épocas do ano, como o verão, o inverno, durante as férias escolares, a demanda por aulas de movimento, elas podem diminuir devido a viagens, compromissos familiares ou outras atividades sazonais. E isso pode resultar em uma redução no número de alunos matriculados nas suas aulas, afetando a renda do profissional do movimento, principalmente se você for um profissional que trabalha por conta própria, né? Você depende dessas mensalidades para honrar os seus compromissos com aluguéis, alimentações e saúde. E se a sua renda diminuir, como que você fará para se manter? As flutuações sazonais na demanda por aulas podem levar a uma renda inconsistente para os profissionais do movimento, tornando mais difícil se planejar financeiramente e atender às despesas regulares. Outro ponto 2, são desafios de programação. Com a redução da demanda por aulas, nós profissionais do movimento podemos enfrentar dificuldades ao tentar manter uma programação consistente e preencher os seus horários de aula. E isso pode levar a períodos de inatividade ou de baixa carga de trabalho durante certas épocas do ano. O terceiro ponto seria desafios de retenção de cliente. Durante esse período de baixa demanda, nós profissionais do movimento podemos enfrentar dificuldades para manter os alunos engajados e motivados em continuar frequentando as aulas. E isso pode resultar uma diminuição na retenção de clientes e na necessidade de constantemente atrair novos alunos para compensar a perda de clientes que já existiam, né? Mas se você tiver uma estratégia certa, dificilmente precisará ficar fazendo promoções para atrair novos alunos, para poder compensar aqueles que saíram. O segredo é inovar. E o método Barre Moves te proporcionará estratégias para manter os seus alunos fiéis e comprometidos, pela dinâmica das aulas e dos instrutores que sempre estarão comprometidos em manter as aulas atraentes, funcionais e com resultados positivos. Durante a pandemia, nós tivemos que inovar com as nossas aulas, né? Tivemos que ter aulas online, que para a maioria de nós era novidade,
e para manter os meus alunos conectados, eu precisei mudar minhas abordagens. Eu lembro que eu criei um Instagram privado onde só as minhas alunas tinham acesso. Eu estipulei 2 horários em que eu estaria ao vivo para tentar corrigir caso fosse preciso. E depois eu deixava essas aulas gravadas para que as outras alunas pudessem ter a oportunidade de fazer no momento mais oportuno, né? Mas nós tivemos dificuldade com aquelas que não tinham tanta intimidade com a internet, com a tecnologia. Nós precisamos recorrer, naquela época, a todas as possibilidades de transmissão. Eu usava o celular para fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp, o Skype, o Zoom. Era um monte de dispositivo ligado e transmitindo ao mesmo tempo para que ninguém ficasse de fora e para que ninguém se sentisse injustiçado por não saber mexer com as tecnologias. Tivemos que ter paciência, né, com algumas que queriam desistir naquela época, mas com a devida atenção eu fui ensinando como mexer até elas conseguirem entrar nas aulas. E isso deu muito certo. O número de desistência por parte dos adultos nas aulas do Barremove foi mínima. E foi o que me sustentou, né, durante todo esse período que nós estávamos proibidos de abrir. Se eu tivesse só com o público infantil, para quem não sabe, eu tenho uma escola de balé infantil, né? Com certeza eu teria fechado se eu tivesse só com as crianças, né? Teria fechado as portas. Pois manter as pequenas ali engajadas e concentradas nas aulas em um ambiente que não era apropriado para elas foi bem difícil. Pois os pais ficavam lá no ambiente enquanto elas faziam a aula, eles ficavam tirando foto, ficavam tirando a atenção dela, filmando. Foi muito complicado, pois a criança naquele momento não sabia quem que era a autoridade, se era a professora que estava ali na tela, ou se era a mãe, ou se era o pai que estava sentado ali no sofá, né? E por mais que eu inovasse com materiais didáticos para tentar mantê-las atraídas e conectadas, foi em vão. Eu perdi praticamente todas as alunas. Já os adultos, né? Eles precisavam dessa válvula de escape. Essa hora do dia era muito esperada por elas, né? Deixava elas entrarem e ir interagindo uma com as outras, pois para a gente ficar isolada mexeu muito com a parte psicológica, né? Tudo pra gente era incerto. Então, foi de grande valia a gente poder usar a tecnologia ao nosso favor. O quarto ponto seria a necessidade de diversificação de serviços. Para mitigar os impactos das flutuações sazonais, os profissionais do movimento, eles podem precisar diversificar os seus serviços e oferecer programas sazonais específicos para atrair alunos durante o período de baixa demanda. Isso pode incluir introdução de novas aulas, workshops temáticos ou eventos especiais alinhados com as tendências sazonais. Inovar, minha gente, sempre inovar para que nós não percamos os nossos alunos. O quinto seria o planejamento estratégico. É essencial que os profissionais do movimento desenvolvam um planejamento estratégico sólido para gerenciar as flutuações sazonais, incluindo a criação de reservas financeiras durante os períodos de alta demanda para ajudar a compensar a redução na redução de renda no período de baixa demanda. Então, se você sabe que ocorrem essas flutuações sazonais, você precisa estar preparado para isso. Ao enfrentar esses desafios, os profissionais do movimento podem adotar uma abordagem proativa para garantir uma carreira sustentável e bem-sucedida no campo do bem-estar e da saúde. O sétimo tópico seria a previsibilidade da demanda. Uma das dificuldades das flutuações sazonais é a imprevisibilidade da demanda. Em algumas épocas do ano, como o inverno, como o verão, pode haver uma diminuição significativa na participação nas aulas de movimento devido aos fatores sazonais, como clima, feriados ou eventos locais.
E isso pode dificultar a previsão de renda e a tomada de decisões de negócios. O 8º tópico, impacto na receita. Para muitos profissionais do movimento, a receita proveniente das aulas é a sua principal fonte de renda. Portanto, as flutuações sazonais na demanda por aulas podem ter um impacto direto em sua estabilidade financeira e capacidade de sustentar o seu negócio ao longo do ano. O 9º tópico é a necessidade de ajuste de horários e de ofertas. Para lidar com as flutuações sazonais, os profissionais do movimento muitas vezes precisam ajustar os seus horários e oferta de aulas de acordo com a demanda sazonal. E isso pode envolver redução do número de aulas oferecidas durante esse período de baixa demanda ou a introdução de novas aulas ou programas específicos para atrair os alunos, os clientes, durante esse período. Se está um período de muito frio, dificilmente o pessoal matriculado nas turmas mais cedo, como no horário das 6 da manhã, irão aparecer. Então, você profissional do movimento precisa ser flexível e oferecer outros horários para que eles treinem, para que eles se exercitem, né? O mesmo acontece no período de calor intenso. Vai ficar bem difícil, bem desconfortável treinar nos horários mais quentes. Então você precisa oferecer horários diversos ou até mesmo fazer aulas temáticas e criativas que irão fazer com que eles queiram treinar. Faça parceria com estandes de suco, de suplementos. Isso também é bem atrativo e ajuda ambas as partes, né? Tanto você como o outro profissional que queira divulgar o seu produto. O 10º seria o desafio de marketing sazonal. Para atrair alunos durante esse período de baixa demanda, os profissionais do movimento muitas vezes precisam ajustar as suas estratégias de marketing e promoção para refletir as tendências sazonais e oferecer incentivo, especialmente para estimular a participação. Campanha mostrando os benefícios de se exercitar durante o inverno, isso atrai bastante alunos e deixam aqueles que estão na dúvida, que já são seus alunos, mais motivados a permanecerem ativos, mais motivados a não faltarem às aulas. Então, não deixe de investir em propagandas. O 11º seria a fadiga do profissional. Por outro lado, lidar com essas flutuações sazonais podem ser estressantes e cansativos para os profissionais do movimento, especialmente se eles estiverem constantemente se adaptando a essas mudanças na demanda e ajustando os seus horários e as suas ofertas de aulas para acompanhar essas tendências sazonais. Procure não se sobrecarregar. Planeje as suas aulas para que você tenha condições de atender a demanda, né, de maneira que não seja prejudicial para você. O 12º tópico seria a diversificação de fontes de renda. Para diminuir os impactos das flutuações sazonais, muitos profissionais do movimento buscam diversificar suas fontes de renda, oferecendo serviços adicionais como treinamento pessoal, aula online, programas de assinaturas ou vendas de produtos relacionados ao movimento. O importante é você ter um leque de opções para tentar manter os seus alunos engajados, pois nós profissionais do movimento, nós sabemos que essas épocas do ano são instáveis e se não nos prepararmos para esse tipo de período, certamente nós passaremos por uma instabilidade financeira. Então, ofereça assinaturas mensais ou anuais para ter acesso ilimitado às suas aulas. Isso pode, de uma certa maneira, incentivar a fidelidade dos seus clientes e proporcionar uma receita recorrente estável. Então, ao enfrentar esse desafio, o profissional do movimento precisam ser flexíveis, precisam ser criativos e estratégicos em suas abordagens para garantir uma carreira sustentável e bem-sucedida no setor do bem-estar e da saúde. Mas lembrando sempre, você que é profissional do movimento,
você precisa se priorizar, né? Pois os seus alunos, eles dependem unicamente de você. E se você quer ter esse tempo de qualidade com seus filhos, com sua família, sem precisar dessa sobrecarga de serviço, eu te convido mais uma vez a fazer parte do nosso time de instrutores do nosso método Barre Moves, onde eu te ajudarei a trilhar nessa jornada rumo aos 10K a mais, diminuindo a sua carga horária pelo simples fato do nosso método ser inclusivo, dinâmico, inovador. E para ficar por dentro de tudo que eu tenho para te mostrar, não se esquece de compartilhar, de curtir esse vídeo, compartilhe com outros profissionais do movimento para que eles também tenham essa oportunidade, né? Essa oportunidade de crescer profissionalmente. Então clica lá no link da bio e já se inscreve, pois eu tenho muita coisa para te ajudar a trilhar nessa jornada, né? Rumo aos 10K a mais, de maneira clara, de maneira objetiva e sem precisar cometer os erros que ao longo do tempo eu cometi, né? Ao longo do caminho. Então, se você é uma pessoa comprometida, disposta a crescer, e se você quer fazer parte do nosso time de instrutores, eu já repito para você não deixar de nos seguir nas redes sociais e não deixar de se inscrever no link da bio. Mas vamos concluir a nossa linha de pensamento. Eu sei que para nós, profissionais do movimento, principalmente para nós que já temos o nosso estúdio, já temos a nossa escola, a nossa academia, para nós é bem complicado essa questão desse período sazonal, né? Aqui comigo eu percebo muito na época de férias escolares, pois a maioria das mães, elas treinam no momento que o filho está na escola. Então a gente precisa ser bem flexível, né? Eu tenho 2 horários de manhã das aulas de Barre Moves, 6 da manhã, 3, 6 da manhã, 7 da manhã e 8 horas da manhã. E depois eu tenho uma turma às 18h30. Então, geralmente, quando as mães, elas deixam as crianças na escola, no horário das 7, elas já saem da porta da escola e correm aqui para nossa escola para poder praticar a atividade. E no período que as crianças estão de férias, muitas das vezes não tem com quem deixar. Então, no período de férias escolares, eu vejo uma diminuição considerável no horário da manhã e um aumento da procura pelo horário da noite. Então, para não perder as minhas alunas, para eu não perder as alunas que são fiéis a mim, eu tenho que ser flexível. Então, nesse período, eu não deixo fixo um horário. Se você é do horário das 6, se você é do horário das 7, das 8, você pode vir em qualquer outro horário, que é justamente para você não perder. Se eu deixo só a turma das 6 naquele horário, não, você não pode fazer às 7, não pode fazer às 8 e não pode fazer às 18h30. Eu vou perder aquela aluna, eu vou perder uma pessoa que está ali, né, para ser exercitada. Então, eu deixo aberto para elas nesse período de férias escolares. E também eu preciso entender que terá momentos em que essa mãe, né, que a maioria das pessoas que fazem aula comigo já são mães, não tem com quem deixar a criança de manhã e às vezes quer vir treinar à noite e sempre combina com o marido, sempre combina com a sogra, com a mãe, para deixar a criança lá e ela poder vir treinar no horário da noite. Mas quando isso não acontece, quando ela não tem essa possibilidade, eu não vou deixar com que ela deixe de treinar. Eu vou incentivá-la para que ela venha. Nem que para isso ela tenha que trazer o filho, tenha que trazer a filha. Geralmente nessa época eu deixo as minhas filhas mais velhas de sobreaviso para poder olhar aquela criança enquanto a mãe está se exercitando. Então, foi uma maneira que eu utilizei para manter as minhas alunas, né, fiéis e não acontecer delas desistirem e depois que terminassem
as férias escolares elas retornassem. Porque às vezes quando acontece esse tipo de situação, algumas voltam, mas tem umas que se acomodam. Então a gente está ali para incentivar o aluno a não desistir. Eu fico tranquila porque eu sei que as minhas alunas, elas mesmo não vindo, elas pagam. Elas pagam, eu montei um contratinho com elas, então elas tentam flexibilizar, elas tentam vir nos horários possíveis, mas se não der para elas, tudo bem, elas pagam e mantêm a vaga delas garantida. Então foi um método que eu usei para não perder as alunas nessa época de férias escolares. Mas, por outro lado, aqui é uma cidade muito quente, né? Então eu precisei climatizar mais a escola, deixar um ambiente agradável e para que elas se sintam à vontade, porque ninguém gosta de treinar, né, num ambiente abafado. Então quem treinava no horário que era muito quente, também dou esse leque de oportunidade delas virem treinar no horário que for melhor para elas. Não vou criar atrito, não vou criar confusão se a fulana está matriculada nesse horário e veio treinar no outro. Eu só peço para que elas me avisem para que eu possa me policiar, para que eu possa me programar para receber um número maior de pessoas. Que geralmente nessa época de férias escolares é no horário das 18h30, né? E durante o período de frio, que raramente acontece aqui no interior de São Paulo, ninguém vai querer levantar às 6 horas da manhã da cama para vir treinar. Mas eu incentivo, venham treinar, venham no horário das 7, venham no horário das 8, e teve já período que eu abri uma turma extra no meio da tarde, para que ninguém deixe de se movimentar, ninguém deixe de se exercitar. Então essa questão da flexibilidade, ela é de fundamental importância, pois são eles que pagam os nossos salários, através das mensalidades que eles pagam, que nós custeamos as nossas despesas. Então, profissional do movimento, esteja atento e seja flexível para poder garantir que o seu aluno permaneça com você em qualquer período do ano. Mas se você trabalha em academia, né? Você trabalha por comissão, hora-aula, para você é um pouco mais tranquilo. Porque independente da quantidade de alunos que tenha na sua aula, você vai receber aquela mensalidade, né? Vai receber o seu salário fielmente no dia combinado. Porém, para a academia é um pouco complicado, né? Para quem é dono de academia e percebe-se que diminuiu a quantidade de aluno, ele vai querer dar uma negociada com você, vai querer negociar porque, poxa, você está dando aula para menos pessoas. E para a gente manter uma academia funcionando, uma escola funcionando, nós temos gastos diários, né, com energia. Então, para quem trabalha como contratado de alguma escola, de alguma academia, você tem o seu salário bonitinho ali no final do mês, mas quem é empreendedor sabe que a gente tem que dar uma reboladinha para poder pagar os salários dos nossos funcionários, né? Então é de primordial importância, já que a gente sabe que em períodos do ano vamos ter um pouco de dificuldade, uma queda na demanda por aulas, né? A procura por aulas diminui, a gente tem que montar estratégias para garantir os alunos que nós já temos, né? Incentivando-os a treinar, colocando umas aulas diferentes, promovendo desafios com bonificações, e isso faz com que eles permaneçam engajados. Precisamos pensar em ter um dinheiro extra guardado para um caso de uma emergência, para um caso dessa situação. Então, se no determinado período do ano eu ganho mais, eu tenho mais alunos, eu preciso separar uma parte desse ganho para me manter durante o período em que eu não ganho o suficiente, né? Então, a gente tem que dar uma equilibrada financeira, então tem que ficar atento a esses períodos para que ninguém passe por nenhum apuro, por nenhuma dificuldade. E não esquecer que nesses períodos sazonais nós temos ao nosso auxílio aqui a internet, nós temos as redes sociais. Então se faz necessário
estar presente nas redes sociais, se faz necessário em alguns momentos, como na pandemia nós tivemos, você oferecer para o seu aluno uma aula em que ele possa fazer da própria casa, né? Então, se é um período que está muito frio, alguns alunos se encorajam e vêm fazer a aula, mas por algum motivo outro aluno não consegue vir porque não se sente confortável, né, com o frio, ou até porque não tem a possibilidade de vir porque está com filho em casa, está com criança em casa. Então, dê para ele a oportunidade de fazer uma aula online, né? Então, se planeje para isso. Então, não deixe com que seu aluno desista. Há inúmeras possibilidades de reter esses alunos com você e garantir que eles continuem com você por um bom período de tempo. Então, se eu sei que vai ter uma onda de frio nos próximos dias e que os idosos, eles têm um pouquinho mais, né, de receio de sair de casa quando está muito frio, ou eu dou uma oportunidade de eles virem no período da tarde, que o frio não vai estar tão forte, né? E quando começa a anoitecer, já começa a esfriar novamente. Ou então, eu dou uns programas personalizados, mas com o idoso a gente precisa ter um pouco de cautela. Podemos instruir, sim, eles a fazerem atividades durante esse período, mas a gente precisa ficar atento que eles têm que ter uma supervisão. Então, se for fazer em casa, nós temos que auxiliá-los a ligarem a câmera do celular para que a gente possa ver como que eles estão executando o movimento e poder corrigir para que não ocorra nenhum tipo de lesão, para que não ocorra nenhum tipo de prejuízo. Então, temos diversas maneiras, né, de driblar esse período. Então, só depende de nós, profissionais do movimento, estarmos aptos a poder oferecer os nossos serviços da melhor maneira possível. Eu já te convido a nos seguir nas redes sociais. Não esqueça de ativar o sininho para sempre que eu postar algo, você fique por dentro, você consiga assistir. Se você tiver alguma ideia de tema também, pode mandar que nós faremos o possível para auxiliá-lo. Se você tiver alguma dúvida, eu quero também que você nos mande. Pode mandar aqui nos comentários ou pode mandar no particular, que assim que eu tiver um tempinho, eu vou atender, eu vou responder a todos vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo.